Você já imaginou não saber a data do seu aniversário? Não saber onde nasceu ou quem são seus pais? E não conseguir ter acesso a direitos básicos que todo cidadão tem? Já pensou nisso? Pois quem não tem um registro civil de nascimento fica invisível aos olhos do Estado e sem a garantia do acesso à cidadania. Além de ser fundamental para a própria identidade da pessoa, esse registro é a porta de entrada para benefícios assistenciais e políticas públicas. É também a partir dele que podem ser emitidos outros documentos, como a certidão de nascimento, o RG, o CPF e a carteira de trabalho. E é sobre a importância do registro civil de nascimento que nós vamos falar nesse podcast. Eu sou Ariane Póvoa e sigo com você nesse novo episódio do Todos Um, o podcast do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 estabelece que toda pessoa tem direito à identidade. Assim, o registro civil de nascimento é um direito humano fundamental e o primeiro instrumento do exercício da cidadania. No Brasil, as taxas de subregistro de nascimento têm apresentado queda nos últimos anos, mas, segundo o IBGE, cerca de 60 mil crianças nascidas em 2019 não foram registradas, o que representa 2,1% das crianças brasileiras nascidas no período. Então, vamos entender quais os desafios para a erradicação dos subregistros de nascimentos no país? O nosso primeiro convidado é o Alexandre Bastos Peixoto, que é coordenador substituto do Registro Civil de Nascimento do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Olá, Alexandre, bem-vindo ao podcast Todos Um. Olá, muito obrigado por me receber. Então, Alexandre, para começar, explica pra gente qual é a diferença entre o Registro Civil de Nascimento e a Certidão de Nascimento. O Registro Civil é o preenchimento dos dados, né, sobre aquela pessoa que nasceu dentro do cartório. E a certidão é o documento que tem esses dados do registro para a pessoa portar. Então, a pessoa faz o registro no cartório, fica lá, os dados dela ficam lá, computados naquele cadastro do cartório, e ela leva em mãos o documento que é a certidão de nascimento. E como é o procedimento para registrar uma criança e obter a certidão de nascimento? Há algum custo? Essa primeira certidão é gratuita, né? Os pais devem apresentar a declaração de nascido vivo, que é um documento emitido pela maternidade, e, além disso, um documento de identificação. A mãe pode registrar sem a presença do pai, basta uma declaração dele, com firma reconhecida. Ou a mãe pode fazer o registro também só no nome dela, e a qualquer tempo o pai pode ir ao cartório e complementar esse registro com os dados da paternidade. No caso do registro também, quando os pais são casados, é aceito como documento de identificação a certidão de casamento ou de união estável. E o que ocorre se a pessoa perder o prazo legal de registro? É possível ter o registro civil de nascimento tardio? Há alguma multa? Não tem multa, ele continua sendo gratuito e é importante que a pessoa procure esse registro tardio, né? Então, se for uma criança menor de 12 anos e apresentar a declaração de nascido vivo, ela pode levar essa declaração, né? Ela vai fazer um requerimento lá no cartório, só com essa declaração de nascido vivo, né? O documento dos pais, e conseguir a certidão do registro tardio. Se a pessoa for maior de 12 anos, ela deve ir ao cartório acompanhada de 2 testemunhas que vão confirmar ali que conhecem aquela pessoa, né, que ela nasceu naquele município, vão apresentar para o oficial do cartório as informações prestadas por aquela pessoa que busca o registro. Alexandre, agora, se esse é um direito tão essencial para a dignidade da pessoa, por que tantas crianças não são registradas no Brasil? Quais são as dificuldades que as pessoas enfrentam? As dificuldades são das mais variadas. Então, existem fatores sobre a precariedade de vida em algumas regiões do Brasil, algumas áreas rurais. Tem também essa questão da desinformação. As pessoas não têm a dimensão da importância de fazer o registro civil. Tem fatores culturais, né? Tem estudos que mostram que muitas vezes a mãe não busca registrar o filho sem um pai, por ter um receio, sofrer um preconceito qualquer, ou de abrir essa situação, que
que o pai é desconhecido. Então, tem uma série de fatores que fazem com que as pessoas, de alguma forma, negligenciem a importância do registro civil. E o que acontece quando uma pessoa sem registro busca serviços públicos? Ela é orientada a regularizar a situação? Essa pergunta aí é fundamental, porque o mundo ideal seria que as pessoas que fossem, em algum momento, buscar algum serviço do Estado e não tivessem registro, fossem identificadas por aquele agente do Estado e aquele agente pudesse encaminhá-la para resolver o problema. Mas muitas vezes o desconhecimento atinge também o agente público que está na ponta, né? Esse é um desafio que a gente tem de informação que nós buscamos por meio de eventos que o Ministério realiza, e esse podcast é importante para isso também. Nós produzimos também cartilhas que podem ser distribuídas entre os funcionários e entre a população em geral. As pessoas não têm a dimensão de quão importante é identificar a pessoa que está sem registro e que essa pessoa também não tem a dimensão do prejuízo que ela está tendo por não ter um registro e uma certidão de nascimento. Obrigada por sua participação aqui no podcast, Alexandre. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição. Uma das políticas públicas do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para a erradicação dos subregistros de nascimento é o fomento da implementação de unidades interligadas nos estabelecimentos de saúde que realizam partos. Segundo a pasta, o estado do Maranhão recebeu destaque nessa política, com a criação de cerca de 80 unidades interligadas em 2022. E para falar um pouco sobre a realidade maranhense, convido agora para a nossa conversa Jaqueline Reis Caracas, juíza coordenadora do Núcleo de Registro Civil de Nascimento da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão. Olá, doutora Jaqueline, bem-vinda ao Todos Um. É um prazer poder estar aqui falando sobre um assunto tão importante que é a questão do subregistro, né? Parece até difícil a gente imaginar, né, o que nos tempos atuais, em que a gente está vivendo um mundo totalmente globalizado, conectado, ainda existam pessoas sem certidão de nascimento. De fato, doutora Jaqueline, e é por isso que estamos dando visibilidade a esse tema aqui. Para a gente começar, explica como é a política de implementação das unidades interligadas. Todos os estabelecimentos de saúde que realizam partos possuem uma unidade dessas? Bom, preciso em primeiro lugar a gente explicar o que é uma unidade interligada, né? Elas nada mais são do que postos dos cartórios que funcionam dentro das maternidades ou dentro de hospitais que realizam partos. E o objetivo dela é fazer com que todos os bebês que nascem naquele determinado hospital ou maternidade já possam ir para casa com o seu registro de nascimento e com a sua certidão. A lei determina que todos os hospitais públicos e privados do país tenham uma unidade interligada em funcionamento. Mas a gente sabe que isso não é uma realidade, né? O Judiciário vem trabalhando de uma forma bastante pontual nessa política pública, partindo do dado do IBGE de que 98% dos bebês nascem em maternidade. Então, esse seria, digamos assim, o local ideal para a gente poder conter o problema do subregistro. Assim, a gente vem avançando, graças a Deus, na implementação dessas unidades interligadas, mas muito ainda há de ser feito. Até porque o serviço não é obrigatório. A família, os pais, a mãe, pode optar por não fazer o registro e querer comparecer no cartório posteriormente. Mas isso é uma coisa que a gente deve evitar com o trabalho de conscientização, com o trabalho de informação, né? Para que, obviamente, estando o serviço disponível, a mãe já garanta o registro do bebê na maternidade. O Maranhão está entre os estados com o maior número de subregistros de nascimento, segundo o IBGE, atrás apenas do Acre, Amazonas, Amapá, Pará e Roraima. Em que aspectos a realidade das famílias maranhenses afeta essa estatística? De fato, o Maranhão está em 6º lugar entre os estados com piores indicadores, né? O último dado do IBGE é de que a gente tem no Maranhão 4,82% de subregistro. A realidade brasileira mostra que os índices de subregistro eles são muito relacionados a questões sociais, aos baixos índices de desenvolvimento humano, a baixa escolaridade, a pobreza, a falta de esclarecimento das pessoas sobre a importância desse documento. Então, assim, por isso a gente tem que fazer um trabalho também relacionado aos indicadores sociais. E os 5 estados que mais apresentam um grande número de subregistros de nascimento estão na região norte do país, onde vivem muitas famílias indígenas, ribeirinhas e quilombolas. Como alcançar esse percentual da população que muitas vezes vive em áreas remotas? Então, para a gente alcançar
alcançar essas populações que são consideradas mais vulneráveis, até porque geralmente vivem em áreas remotas do país, nós temos que ter um olhar especial para essas populações. Por quê? Porque a gente tem que atendê-las de acordo com as suas especificidades. Então, o ideal é que a gente o Poder Judiciário tem que levar o serviço até essa população. Então, isso é feito através de mutirões. Quando é possível, a gente vai para dentro das aldeias indígenas, das aldeias quilombolas, para a população ribeirinha. E quando a gente não pode realizar um mutirão dentro das aldeias, a gente faz todo um trabalho junto ao município, no sentido de mobilizar e de levar essas pessoas até o local onde o mutirão está acontecendo. Nossa, um trabalho que exige muito planejamento, né? E Jaqueline, você gostaria de destacar mais algum ponto relevante aqui na nossa conversa? Olha, eu acho que o mais importante é a gente trazer o alerta para a sociedade da importância do registro civil. Não há razão para as pessoas não terem o serviço, porque ele está lá disponível, acessível e é também gratuito. Ele traz, todas aquelas informações que são imprescindíveis à vida de qualquer pessoa. Traz o seu nome, a sua ascendência, o lugar onde aquela pessoa nasce. Então tem todo aquele contexto histórico, e de pertencimento também a um determinado lugar. Ok, doutora Jaqueline, eu agradeço pela sua participação no podcast. E eu agradeço também a oportunidade e me coloco à disposição sempre que necessário para falar sobre esse assunto que é tão relevante para o nosso país. Como já dissemos aqui, nos últimos anos o Brasil obteve alguns avanços na erradicação do subregistro civil de nascimento. No entanto, elevados índices persistem dentre algumas populações. Um exemplo é a população em privação de liberdade e em situação de rua. No estado do Rio de Janeiro, os subregistros são observados nesses grupos. Para falar sobre essa realidade, eu chamo agora Jovita Belfort, superintendente de enfrentamento ao desaparecimento de pessoas e documentação básica do estado do Rio de Janeiro. Olá, Jovita, seja bem-vinda ao podcast Todos Um. Eu que agradeço. Olá a todos, aos que estão ouvindo. Jovita, você pode falar um pouco para a gente sobre como está a implementação de comitês municipais para a erradicação do subregistro civil de nascimento aí no estado do Rio de Janeiro e quais são os desafios dessa política? Olha, o Rio de Janeiro é de ponta nessa questão de erradicação do subregistro e documentação básica. São 24 municípios hoje que lutam contra isso. Então, tem estados que não tem nem comitê e nós temos 24. Ainda falta muito. Nós aqui temos 92 municípios. Essas questões de pessoal de rua, de presídio, ainda tem muitas pessoas que não têm documentação. E quando tem, nem sabe onde que nasceu. Então tem que fazer essa busca ativa. E falta realmente um empenho para esse problema. E também de ter esse amor a servir a população, porque é muito triste uma pessoa sem documentação. E no que diz respeito ao papel da superintendência que você ocupa, explica pra gente qual é a relação entre o enfrentamento ao desaparecimento de pessoas e a documentação básica. Por que é de desaparecimento e documentação? Que todas as pessoas que não têm documentos, começando pela certidão de nascimento, elas são desaparecidas, não só para o Estado, como também para a sociedade. Elas não existem, elas são invisíveis. São mais de 30 milhões de brasileiros que são invisíveis, que são desaparecidos. Não são cidadãos. E que mensagem pode ser deixada para quem está nos ouvindo e não tem registro civil ou conhece alguém que não teve acesso à documentação básica? Você que está nos ouvindo, se conhece alguém, busca, vai na Secretaria de Assistência Social, vai procurar no Tribunal de Justiça, vai na Defensoria, porque você só vira cidadão com a sua certidão de nascimento, que aí você pode ter todos os outros documentos. A gente teve um caso de um senhor de 70 anos que não tinha nenhum documento, levamos ele para esse ônibus itinerante da Justiça, e ali, com a Defensoria, com o juiz, com tudo, eles fizeram a própria certidão dele, de nascimento. E ele falou, agora que eu nasci. Você imagina o que é uma pessoa de 70 anos falar para você que agora que ele estava nascendo? É de você chorar, sabe? Porque realmente é muito, muito importante. Nossa, Jovita, que história emocionante.
Parabéns pelo seu trabalho e parabéns também para todos os outros agentes envolvidos nessa missão. Agradeço a sua participação aqui no nosso podcast para falar desse tema tão fundamental. Eu que agradeço as pessoas que estão nos ouvindo. Tchau. Bom, e assim chegamos ao fim desse episódio do podcast Todos Um. Você pode encontrar essas e mais informações sobre o tema no site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O endereço é gov.br/MDH. A produção desse episódio teve a colaboração da equipe da Rede Nacional de Rádio. A sonoplastia é de José Maria Pardal. Eu sou Ariane Póvoa e agradeço pela sua companhia. Até a próxima!